Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Bruno, professor da CIM, e eu vim conversar com vocês a respeito de crise convulsiva, o manejo da crise aguda no pronto-socorro. Antes da gente começar, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber nossas notificações. E vamos lá, vamos conversar sobre essa condição que é relativamente prevalente e muito importante no pronto-socorro. Queria conversar com vocês especificamente a respeito da condução desses casos, né, das condutas. Mas, para a gente falar sobre as condutas da crise convulsiva no pronto-socorro, eu vou precisar esclarecer algumas definições aqui, alguns conceitos, para a gente falar a mesma língua. Então vamos lá, montei essa tabelinha aqui, que a gente vai destrinchando ao longo da nossa primeira parte aí. Então, o que é uma crise epilética? A crise epiléptica é uma atividade neuronal anormal excessiva e sincronizada. Então, nada mais é do que a ativação excessiva dos neurônios. E isso acontece de forma simultânea e sincronizada. Tá? Essa atividade excessiva, ela pode acarretar em algumas disfunções. Essas disfunções podem ser sensoriais, motoras, autonômicas, ou cognitivas. Isso pode acontecer tudo ao mesmo tempo ou só algumas disfunções. E aí a diferença de cada crise vai ser aí em quais disfunções o paciente apresenta, tá? As convulsões, quando a gente fala desse termo, a gente está falando das manifestações motoras da crise epilética. Então, toda crise epilética que apresentar alguma manifestação motora, a gente vai chamar essa manifestação de convulsão. Lembrar que nem toda crise epilética vai apresentar manifestação motora, né? Um exemplo é a crise de ausência. Então, essa crise a gente não pode chamar de uma crise convulsiva porque não tem convulsões, né? Quando a gente usa o termo crise convulsiva, informalmente a gente está querendo dizer, a gente se refere às crises tônico-clônica generalizadas, tá? E ao longo da aula eu vou me referir a essas crises tônico-clônicas generalizadas como crise convulsiva, tá? Mas existem outros tipos de crises convulsivas, como crises focais, crises tônicas, crises clônicas, etc. A respeito da crise provocada, o que é isso, né? São aquelas crises que são desencadeadas aí por alguma disfunção aguda e transitória que não esteja relacionada aí ao sistema nervoso central. A gente está falando, portanto, de alguma condição clínica subjacente que está causando essa crise e que não seja algo neurológico. Então, eu coloquei os exemplos na tela, né? Um distúrbio de eletrólito, febre na infância, né, a crise febril, que é bastante importante nessa faixa etária pediátrica, hipoglicemia, hiperglicemia, entre outros exemplos, tá? Quando a causa subjacente da crise, ela vem de uma condição neurológica, a gente está falando daí da crise sintomática aguda. Então, a crise sintomática aguda nada mais é do que uma crise desencadeada por uma lesão do sistema nervoso central. E é aguda porque essa crise acontece em até 7 dias do início desse insulto no sistema nervoso central. Tá? Então, acho que um dos exemplos mais clássicos aí são a crises desencadeadas por AVC hemorrágico, por exemplo, né? A gente também pode ter outros exemplos aí, como infecção do sistema nervoso central, uma meningite, uma meningoencefalite e por aí vai. Se essa lesão no sistema nervoso central não gera uma crise epiléptica nos primeiros 7 dias, mas gera depois disso, a gente chama essa crise de crise sintomática remota. Então, é aquela crise, por exemplo, um paciente teve um AVC hemorrágico, ficou com uma lesão sequelar em alguma região ali do encéfalo, e essa região que ficou ali, ela vai ser um foco epileptogênico a longo prazo. Às vezes se manifesta aí dias, meses depois da lesão ter acontecido, tá?
As crises primárias são aquelas que não têm um fator desencadeante. Geralmente, ela se manifesta pela primeira vez ali na idade pediátrica. É muito raro ela se manifestar na idade adulta, tá? Então, não tem nenhuma causa aparente para essa crise. Quando a gente está falando de período ictal, é aquele período que compreende do início ao fim da crise. Enquanto ela está acontecendo, a gente vai estar ali no período ictal. A partir do momento que a crise cessa, se inicia o período pós-ictal. Tá? Então, o período pós-ictal vai começar ali, na hora que para de convulsionar, e ele dura até o paciente recobrar o nível de consciência. Então, qual que é a característica do período pós-ictal? É uma alteração do nível de consciência. Geralmente, o paciente vai ficar sonolento, vai ter uma confusão mental, pode ter uma leve cefaleia, um pouquinho de hipertermia, mas esse estado ele não costuma durar mais do que 1 hora, tá? Geralmente dura alguns minutos, pode, em raros casos, durar mais de 1 hora, mas se for um período pós-ictal muito prolongado, a gente tem que começar a desconfiar aí de outras condições, tá? E por fim, a gente tem o estado de mal epilético, que é caracterizado aí como uma crise que tem duração de mais de 5 minutos, ou crises que são recorrentes, que ficam acontecendo sem que o paciente recupere o estado basal, o estado mental basal, ou seja, ele não sai do período pós-ictal da última crise e já entra em outro, tá? Então, isso é considerado aí o estado de mal. Antigamente, e até hoje ainda se discute se o período para se considerar no estado de mal epilético seria 5 minutos ou 30 minutos, tá? A defesa aí de que seja 5 minutos é que os estudos viram que um paciente que chega aos 5 minutos e a crise não cessou espontaneamente, essa crise muito dificilmente vai cessar de forma espontânea e ela vai continuar a se propagar e vai continuar acontecendo, a não ser que haja um tratamento mais agressivo, que é o foco da nossa aula aí, tá? Lembrar que o estado de mal epiléptico, ele pode ser convulsivo, então o estado de mal epiléptico convulsivo, em que o paciente tem uma crise convulsiva, mas a gente também tem o estado de mal epiléptico não convulsivo, que aí é caracterizada apenas por alterações comportamentais, alterações cognitivas, ou até mesmo estado comatoso, rebaixamento do nível de consciência. Tá? Tendo dito, então, todas essas definições aí, a gente pode prosseguir com a nossa aula. E antes da gente falar especificamente sobre o tratamento das crises convulsivas, eu queria colocar aqui essa pergunta, né? Por que a gente deveria tratar? Por que é bom tratar crises convulsivas, né? Por que a gente tem que tratar e tratar rápido? Bom, eu vou dar para vocês aqui os 5 principais motivos que fazem com que a gente tenha uma certa pressa para fazer o tratamento das crises convulsivas. Então, primeiro, tá? As crises convulsivas, conforme elas vão acontecendo e vão reentrando, e o paciente fica convulsionando por mais tempo, conforme isso vai acontecendo, existe uma degradação dos receptores GABA. Tá? E o que é isso? O receptor GABA, lembrando lá da fisiologia, são aqueles receptores que, quando eles são ativados, eles inibem o sistema nervoso central. Esse é um dos mecanismos que o nosso cérebro tem para abortar uma crise de forma espontânea, né? Os receptores GABA, eles são ativados e a crise cessa, né? Mas se por algum motivo isso não acontecer e a crise for se prolongando, o estado, né, de crise acontecendo cada vez mais, vai levando a uma degradação desses receptores e uma internalização desses receptores dentro dos neurônios. Isso faz com que a crise fique cada vez mais difícil de ser abortada. Então, daí que sai a máxima da neurologia que diz que crises geram crises. Conforme o paciente
tem mais convulsão, ele fica mais propício a continuar a ter convulsões. Tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente quer fazer um abortamento da crise o quanto antes. Tá? Segundo ponto importante, estimulação simpática. A gente, quando o paciente está numa crise tônico-clônica generalizada, a gente vê que ele tem um tônus simpático muito importante. Ele fica hipertenso, ele fica taquicárdico, taquipneico, ele fica hipertérmico, e isso tudo vai levar a acidose lática, e essa acidose lática pode levar aí a complicações, tá? Um problema importante, né, de crises prolongadas essas crises levarem a uma lesão estrutural, uma lesão de neurônios. E isso vai acontecer conforme esses fatores vão se agravando. Então, é um outro motivo aí para a gente ficar esperto e não ficar enrolando para abortar uma crise. O terceiro ponto para a gente abordar aqui é a questão das contrações musculares intensas. Essas contrações musculares, quando elas acontecem no corpo todo, nos membros, isso pode levar a algumas complicações. Por exemplo, nos membros superiores, o paciente pode acontecer a luxação de ombro posterior. Então, lembrar que a luxação de ombro posterior é um tipo de luxação rara, e que geralmente não tem muitas coisas que causam isso a não ser crise convulsiva. Então, chegou uma luxação de ombro posterior para você tem que fazer a suspeita de que esse paciente possa ter convulsionado, principalmente se for uma luxação bilateral. Quais outras consequências, né, que pode acontecer dessas contrações intensas? O paciente pode ter fraturas ósseas decorrentes dessas contrações intensas. Na musculatura do tronco, as contrações acontecem também, e a consequência disso é a liberação de esfíncter. Vai ter a liberação de esfíncter urinário, o paciente pode ficar todo molhado de urina. Você tem a liberação de esfíncter intestinal. Mais grave do que isso é a liberação de esfíncter esofágico. O paciente evolui com vômito, tá? E isso é bem preocupante, porque o paciente que está em um estado de crise, está convulsionando, ele não tem condições de proteger a própria via aérea, e aí a gente acaba tendo complicações. No geral, né, as contrações de todos os músculos, se for muito prolongada, pode levar a uma lesão muscular intensa, e em casos graves pode levar a rabdomiólise franca, e isso pode ser uma complicação do paciente lá na frente, né? Disfunção renal, todas aquelas coisas que a gente sabe que acontece na rabdomiólise. Mas já emendando aí, né, com o problema do vômito, qual que é o quarto ponto que a gente tem que abordar? É a questão da via aérea, né? Um paciente que está ali, não consegue proteger a via aérea porque está em crise convulsiva e ele vomita, ele tem um risco de fazer uma broncoaspiração volumosa e isso levar ele à hipóxia. A gente sabe que o paciente que está com lesão neurológica, está tendo crise, a hipóxia pode acabar fomentando, acabar piorando essas lesões neurológicas que estão acontecendo ali naquele momento. Então, é uma coisa a mais que pode prejudicar o paciente e levar a danos estruturais neurológicos, inclusive permanentes, tá? E por último, mas não menos importante, a gente tem a questão da mortalidade. A gente sabe que a mortalidade se correlaciona diretamente com o tempo que o paciente fica em crise convulsiva. Quanto maior o tempo, maior a chance desse paciente morrer. E essa mortalidade, ela não é baixa, tá? Ela pode chegar aí, nos estados de mal, a níveis aí de 50%. Então, não queremos que o paciente fique convulsionando na nossa frente. A gente quer um tratamento rápido. Quanto menos ele convulsionar, melhor é para a gente e para o paciente. Tá? Certo, mas se o paciente chega para a gente ali
convulsionando. A gente, para quem já viu, ou para quem vai ver crises convulsivas, é um negócio feio, é um negócio meio desesperador ali, né? Chama muita atenção e é um atendimento difícil, porque é grave e porque impressiona e porque as pessoas que estão no atendimento ali podem acabar se desesperando. Para que a gente consiga fazer um atendimento de qualidade e rápido, a gente precisa, primeiro, sistematizar esse atendimento e, segundo, fazer as coisas com calma, mas fazer com calma não quer dizer fazer lento. Fazer com calma, de forma efetiva e de forma rápida. Então, eu vou passar para vocês aqui o esquema, a sistematização que a gente pode fazer para não deixar passar nada e para a gente fazer um atendimento efetivo. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa de tudo, né, estabilização. Eu coloquei essa imagem aqui justamente do arroz com feijão. A gente precisa fazer o arroz com feijão na primeira, logo de cara, né? O paciente chegou para você tendo crise, ele vai para a sala de emergência, não tem discussão. E lá na sala de emergência, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o arroz com feijão, que é o MOV. Na verdade, aqui eu trouxe um MOV estendido, né, o MOVED, e a via aérea, cuidar da via aérea dele. Então, sem desespero, o paciente chegou, vamos sistematizar, colocar na cabeça lá o esquema. MOVED, vou monitorizar esse paciente, monitorização completa, cardioscopia, pressão, oximetria de pulso. Vou oferecer oxigênio mesmo que ele não esteja desaturando, tá? Para esse paciente, a gente vai dar oxigênio em máscara, porque ele pode eventualmente vir a precisar de oxigênio naquele momento. Veia, move, veia, eu vou preconizar, vou priorizar 2 acessos pelo menos, e de preferência calibrosos. Nesse momento que eu peguei o acesso, eu já vou pedir para a enfermagem coletar alguns exames, a gente vai comentar quais são esses exames essenciais, porque se o paciente estiver em estado de mal, a gente já coletou o exame aqui para a gente poder investigar situações específicas, especiais, que a gente pode abordar, tá, durante o manejo, tá? Então, aqui na veia, no V, a gente vai já pedir os exames, que seria o próximo E aqui, né? O E, o MOVED, de exames / eletro. Eletro a gente não vai ter condições de fazer com o paciente tendo crise, mas depois que ele estabilizar, a gente vai fazer sim. E esses exames aí. Aproveitando que já pegou a veia, esses pacientes, se é um paciente que é suspeita de ser usuário crônico de álcool ou outras drogas, principalmente álcool, a gente vai fazer uma dose de tiamina empírica, tá? A gente vai fazer 100 miligramas EV para esse paciente, porque é o risco dele estar fazendo aí uma encefalopatia. E, por último, o D de destro. Então, isso é muito importante. Todo paciente rebaixado, todo paciente que está tendo crise, é muito importante a gente ter o destro desse paciente, porque a hipoglicemia é um fator desencadeante importante. A hiperglicemia, eventualmente, vai poder levar à crise, mas o principal para a gente que fica é a hipoglicemia, tá? E nesse processo todo, enquanto a gente faz todo o processo do MOVED, a gente não pode esquecer da via aérea. A via aérea para esse paciente é importante, tá? Porque é um paciente que, como a gente já comentou lá atrás, tem alto risco de broncoaspirar, tem alto risco de vomitar, não protege a via aérea, e o que a gente tem que fazer nesse momento é proteger ele de broncoaspirar, virar ele de lado, decúbito lateral esquerdo, de uma forma que se ele vomitar, o vômito vai cair para fora da cavidade oral, tá? A gente deve evitar nesse momento, em qualquer momento, na verdade, durante a crise, de colocar algum dispositivo pela cavidade oral, tá? Guiadel, máscara laríngea, qualquer coisa do tipo. Por quê? Esses pacientes podem estar com reflexo de vômito ali ainda ativo, e isso pode estimular ainda mais o vômito, e esse paciente também pode ter aí os dentes lesados pela introdução de algum objeto
que você vai colocar lá, além de colocar em risco o seu dedo, né? Então, nada de ficar colocando coisas na boca do paciente. Lembrar que se ele tiver com secreção, com alguma coisa dentro da boca, a gente pode tentar fazer a aspiração com muito cuidado, para também não causar nenhum tipo de lesão no paciente, né? Ali nesse momento, tá? Então, primeiro momento, arroz com feijão, MOVED, via aérea, sempre tomando cuidado para o paciente não cair no chão também, né? Isso é importante. E vocês viram que até agora o que a gente fez, né, no primeiro passo? Foram medidas simples, medidas que não envolvem medicações. Por quê? Porque as crises, a grande maioria das crises convulsivas, elas são autolimitadas, tá? A grande maioria sai aí em 1 minuto, 60 segundos, até 2 minutos, você tem uma grande maioria que vai cessar espontaneamente. Então, enquanto você faz todo esse processo de estabilização, move de via aérea, aspiração, esse é o tempo que você está dando, é a chance que você está dando para esse paciente sair de forma espontânea antes que você entre com um tratamento mais agressivo. Tá? Então, você está ali fazendo essa estabilização, é o tempo que ele tem para sair da crise. Não saiu da crise, aí a gente vai partir para o segundo passo da nossa sistematização do atendimento do paciente com crise. Então, qual que é o segundo passo? O segundo passo é a primeira linha medicamentosa. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a ser mais agressivo no tratamento para fazer um abortamento ativo com o uso de medicações. Alguns lugares vão trazer e defender que a gente deva começar o tratamento medicamentoso com 5 minutos, né? Que a gente deva esperar a definição de estado de mal para começar o medicamento, mas isso não faz sentido porque a gente quer abortar logo uma crise, né, por todos esses motivos que a gente conversou até agora, e também a gente não vai ficar lá, né, chegou o paciente, liga o cronômetro aí, espera dar 5 minutos que a gente fica olhando para ele convulsionar. Não, isso não faz nenhum sentido. A gente vai entrar, estabilizou, não saiu da crise, a gente vai entrar com medicação, tá? E aí a primeira linha das medicações vão ser benzodiazepínicos. Nos Estados Unidos é recomendado lorazepam, a gente não tem lorazepam EV, aqui a gente fica com o diazepam. Diazepam 10 miligramas, que dá uma ampola, ele é feito em bolos, tá? Para crianças, 0,2 miligramas por quilo, e a gente pode repetir a dose uma vez, total de 2 vezes. Não saiu na primeira, eu espero um tempinho, 1 ou 2 minutos, posso fazer novamente a dose de 10 miligramas. Se a gente não conseguiu o acesso está difícil, é criança ou é um paciente endemasiado, não está conseguindo, a gente tem a opção de fazer o midazolam, 10 miligramas IM. 10 miligramas IM. Lembrar aí que as ampolas de midazolam, a gente tem ampolas de 3 ml e de 10 ml. A ampola de 3 ml vai vir com 15 miligramas, tá? E aí a gente vai fazer 10 miligramas EV. Também se atentar para esse... Que me pariu, hein? A gente pode optar pelo midazolam IM, 10 miligramas. Lembrar aí que a ampola de midazolam, a gente tem a ampola de 3 ml e a ampola de 10 ml. A ampola, todas as ampolas vão vir na concentração de 5 miligramas por ml. Então, a ampola de 3 ml vai ter 15 miligramas do midazolam. Diferente do diazepam, a gente só pode fazer uma dose. Se não saiu, a gente, com essa única dose de midazolam, a gente passa para o próximo passo. E se o paciente tiver menos do que 40 quilos, a dose vai ser de 5 miligramas, tá? A gente deve ficar atento aí para os efeitos de intoxicação. Então, um paciente que vai intoxicar com benzodiazepínico, ele pode ficar rebaixado, ele pode fazer uma hipoventilação e eventualmente isso pode acontecer, principalmente de pacientes que
que pesa um pouco. Tá? Não saiu com um benzodiazepínico. O que a gente faz? A gente vai seguir para a segunda linha medicamentosa. Então, passo 3, segunda linha medicamentosa, que são medicações anticonvulsivantes. Aqui no Brasil, o que a gente tem de anticonvulsivante endovenoso é a fenitoína. A fenitoína é um anticonvulsivante, é um bloqueador do canal de sódio, tá? E a gente vai fazer uma dose de 20 miligramas por quilo. A ampola tem 250 miligramas a cada 5 ml, ou seja, 50 miligramas por ml. Então, a gente vai diluir esse total, esses 20 miligramas por quilo, em um soro fisiológico de 250 ml. Lembrar aqui, né? Não fazer em soro glicosado, porque a fenitoína pode se precipitar. E a gente vai respeitar aqui a velocidade de infusão máxima, que não deve passar de 50 miligramas por minuto, tá? Por quê? Se a gente fizer a infusão mais rápida do que isso, a gente coloca o paciente em risco de desenvolver eventos adversos secundários a essa medicação, tá? Pacientes que estão mais predispostos a desenvolver isso são os cardiopatas e os pacientes idosos. Aí a gente diminui a velocidade de infusão para 25 miligramas por minuto. Então, por que a gente coloca essa velocidade máxima? Porque o paciente está convulsionando, né? A gente quer fazer de uma forma rápida, mas a gente também não pode exagerar na velocidade, a gente acaba sempre fazendo na velocidade máxima de 50 miligramas por minuto. E quais são esses eventos adversos aí que podem acontecer? Principalmente bradicardia e hipotensão, principalmente se a gente exceder a velocidade de infusão de 50 miligramas por minuto. Tá? Existem outros eventos adversos, como farmacodermia, etc. Mas o que importa aqui para a gente agora são essas que acabam acontecendo durante a infusão. Claro, a gente já conversou que esse paciente está na sala de emergência, ele está convulsionando, ele é grave e tal, e ele está monitorizado, mas vai acontecer aí de eventualmente a gente indicar fenitoína para pacientes que não estão convulsionando. Só lembrar, sempre que for fazer fenitoína, esse paciente vai ter que estar monitorizado pelo risco de fazer bradicardia e hipotensão. Tá? E não saiu. Fiz 20 miligramas por quilo, na velocidade de 50 miligramas por minuto, não saiu. Eu posso repetir a dose, na verdade, repetir a medicação na dose pela metade, então 10 miligramas por quilo, como uma segunda tentativa dessa nossa segunda linha medicamentosa. Nesse momento que a gente está fazendo a infusão dessa medicação, a gente vai ter ali um tempo, geralmente a infusão demora 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos, a depender ali do quanto que a gente está fazendo de fenitoína. Nesse tempo, o paciente está lá convulsionando. A gente tem que começar a abrir a caixinha aí para ver se não está acontecendo alguma coisa que não seja reversível com essas medicações que a gente está fazendo, né? Que seriam aí as crises em situações especiais. A gente tem que começar a ver diagnósticos diferenciais. Será que não tem alguma coisa que é uma situação especial que vai precisar de alguma medicação específica para sair dessa crise? Então, quais são essas coisas que a gente tem que pensar, essas situações especiais? Eu trouxe aqui para vocês as principais delas para a gente destrinchar, tá? A principal, uma das principais, hipoglicemia. O paciente que está convulsionando com destro menor do que 70, ele, até que prova o contrário, está convulsionando por conta dessa hipoglicemia. A gente tem que repor glicose a 50%, geralmente a gente faz 40, 50 ml. Lembrar que a glicose nessa concentração, ela é muito lesiva para os vasos, então a gente vai precisar de um vaso calibroso, de preferência, e crianças a gente tem que lembrar que a gente tem que diminuir essa concentração, a gente mistura com água destilada em partes iguais, fazendo uma glicose de 25%. Uma outra condição muito importante, né, o eletrólito mais importante na crise convulsiva, que é o sódio, hiponatremia. Então, a hiponatremia, quando está causando crise convulsiva, é uma emergência extrema. E essa crise convulsiva, na hiponatremia, ela acontece por conta de edema cerebral, tá? Então, não adianta a gente ficar fazendo benzo, ficar fazendo anticonvulsivante, se o problema é edema,
E aí, o que vai tirar esse paciente das crises convulsivas vai ser salina 3%. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer ali 100 ml em 10 minutos. E, se necessário, a gente pode repetir. Para quem tiver com dúvida aí de como faz a dissolução, como que é a manifestação clínica de hiponatremia, a gente tem um post bem legal lá na página da CIN no Instagram, que é um post sobre salinas hipertônicas e hiponatremia, vale a pena conferir. Tá? Hipocalcemia. O segundo eletrólito mais importante é o cálcio. Frequentemente vai causar crises convulsivas, a gente vai simplesmente repor cálcio. Como que a gente repõe esse cálcio? A gente pode tanto fazer gluconato de cálcio quanto fazer cloreto de cálcio. Lembrar que o cloreto de cálcio tem 3 vezes mais cálcio do que o gluconato. De qualquer forma, o gluconato de cálcio de 2 a 3 ampolas em 100 de soro para correr aberto. Cloreto de cálcio vai uma ampola só em 100 de soro para correr aberto. Lembrar que o cloreto de cálcio também é uma substância bem lesiva para os vasos aí, então a gente de preferência vai fazer em vasos calibrosos, tá? Muito importante, eclâmpsia. Lembra até lá atrás no MOV, no V, que eu falei para coletar exames? Pois esses exames todos que a gente vai coletar são para ver essas situações especiais, né? Então, a gente já falou aqui da glicemia, que na verdade a gente vai ver no destro. A gente falou da hiponatremia, então a gente vai pedir o sódio lá. A gente já falou da hipocalcemia, a gente vai pedir o cálcio. E aí a gente está falando agora de gestação, eclâmpsia. Então, mulher que está convulsionando e que está na idade fértil, ela não vai passar sem ser avaliada um beta-HCG. Tá? Então, não esqueça de pedir beta-HCG para mulheres em idade fértil. E aí, a eclâmpsia é um tipo especial de crise convulsiva que pode ser refratária a benzodiazepínico e a anticonvulsivante, e ela só vai só vai abortar a crise se a gente entrar com magnésio. Geralmente de 4 a 6 gramas de magnésio na forma de sulfato de magnésio, tá? Isso diluído em 100 ml de soro. Tá? A gente também tem um post bem legal sobre os usos do magnésio lá na página, vale a pena conferir também para se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, tá? O que mais? Sangramentos. É uma das coisas importantes que causam crise convulsiva e estado de mal. A gente tem que pensar, será que esse paciente tem algum distúrbio de coagulação? Ele toma alguma medicação, varfarina, ele toma AS, clopidogrel. Então, lá no comecinho, no MOV, na veia, a gente também vai pedir o quê? TP e TTPA, a gente vai pedir plaquetas, para a gente tentar fazer aí alguma avaliação e tentar, de alguma forma, ver se esse paciente tem a possibilidade de estar sangrando também. E, por fim, a gente tem uma intoxicação grave, uma intoxicação que geralmente, quando entra em crise convulsiva, a gente pode precisar mandar esse paciente para diálise, retirar o lítio do sangue por meio da membrana da diálise, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês as situações especiais mais frequentes, tá? Existem outras menos frequentes, mas essas aqui são as principais que a gente tem que ter em mente para seguir no raciocínio. Então, até agora, a gente passou pelo passo 1, que é a estabilização, arroz com feijão, MOV, via aérea, e esperando o paciente sair, dando a chance para ele sair. Fomos para o passo 2, benzo. Se não saiu com benzo, vamos para o passo 3, que é anticonvulsivante, a fenitoína. A gente pode repetir repetir a fenitoína na metade da dose, então 20 mg por quilo, depois 10 mg por quilo. Não saiu ainda, então está na hora da gente apelar. Está na hora da gente entrar no nosso quarto passo, a terceira linha medicamentosa, que é a sedação profunda. E aí apelar, né? Sedação profunda, esse paciente vai sair dessa crise, mas a gente não tem como fazer uma sedação profunda em alguém sem intubar essa pessoa, né? A gente vai fazer uma anestesia geral, basicamente. Então, qual que é o detalhe dessa terceira linha medicamentosa, do nosso quarto passo da sistematização? É a intubação, tá?
a gente não vai fazer a sedação sem garantir a via aérea desse paciente. Então, a gente vai misturar as coisas aqui agora. A gente vai fazer ao mesmo tempo que a gente vai fazer a medicação para fazer a sedação profunda, a gente vai fazer uma sequência rápida, olha só. A gente pode fazer, então, quais são as opções? A gente tem a opção do midazolam EV, a gente vai fazer a dose de indução lá da sequência rápida de intubação, 0,3 mg por quilo, a gente vai associar um bloqueador neuromuscular da sequência rápida, pode ser rocurona, pode ser succinilcolina. Fez, então, a sequência rápida com midazolam. Intubou, vai começar a manutenção ali, sedação em bomba de infusão na velocidade entre 0,1 e 0,4 mg por quilo. Só para lembrar aqui, né, para a gente não fazer confusão, as ampolas de midazolam. Temos ampolas de 3 ml, temos ampolas de 10 ml. Lembrar que é 5 mg por ml, então a gente vai ter 15 mg em 3 ml ou 50 mg em 100 ml. Na bomba de infusão, a gente pode fazer midazolam puro ou a gente pode fazer o midazolam diluído. Tá? E aí a diluição é 2 ampolas de 10 ou 20 ml em 80 de soro, que aí a gente vai ter 100 mg de midazolam em 100 ml de soro. E aí a gente vai ter 1 mg por ml, fica fácil de mexer na bomba, de titular dessa forma, tá bom? Outra opção, a gente vai ter o Propofol na dose de 1,5 mg por quilo, alguns lugares vão trazer 2 até 3 mg por quilo. Cuidado com o Propofol, que ele pode causar hipotensão e isso pode ser muito ruim para o paciente nesse momento. Tá? Mas é uma das drogas de escolha para estado de mal. E a gente vai prosseguir com a nossa sequência rápida. Então, Propofol 1,5 mg por quilo, mais um bloqueador neuromuscular, tubo. Intubou, sedação de manutenção com Propofol. De 4 a 10 mg por quilo por hora. Lembrar que o Propofol é sempre puro, tá? Sempre puro, mesmo na sedação contínua. E a gente tem só que se atentar se esse Propofol é na diluição. Ele é 10 mg por ml ou se ele é 20 mg por ml, tá? Pra gente fazer o cálculo ali. Então é um desses dois, ou midazolam ou Propofol, você escolhe. E a gente tem aí, mais recentemente, uma droga que emergencista adora, a ketamina. Então, a ketamina tem sido uma droga muito promissora para o controle de estado de mal, e ela vem como um adjuvante, na verdade. Então, como que a gente vai fazer o uso da ketamina? A gente pode fazer a sequência rápida com a ketamina, né, na dose de 1,5 mg por quilo. Faz, então, ketamina mais o bloqueador neuromuscular, intuba, e aí a gente vai começar a sedação em bomba de infusão na dose aí de 2 a 5 mg por quilo por hora. Só para a gente salientar aqui, né? Como é que é a diluição da ketamina, né? A gente tem 100 mg em 2 ml, ou seja, 50 mg por ml. A gente tem ampolas também de 10 ml, então, ou seja, a gente vai ter 500 mg nessas ampolas de 10. E aí, como é que a gente vai montar a bomba de infusão contínua? Mesma coisa ali do midazolam, né? 20 ml, ou 2 ampolas de 10, ou 10 ampolas de 2, diluídos em 80 de soro fisiológico. Vai ficar uma solução que tem 1.000 miligramas de ketamina em 100 ml de diluição total, né? 10 miligramas por ml. E a gente consegue daí fazer a dose de manutenção de 2 a 5 miligramas por quilo por hora. E só se atentar aí que a ketamina, por enquanto, ela é uma medicação que está sendo usada como adjuvante. Ela está sendo usada sempre associada ou ao midazolam ou ao propofol. Tá? Então, é uma boa droga, caso você tenha feito o uso do midazolam ali na sequência rápida, tá sedado ali com o midazolam. Cheguei na dose teto do midazolam ali, por exemplo, de 0,4 mg por quilo por hora, eu vou associar a ketamina para ver se eu consigo atingir meu objetivo. Tá, mas qual que é o meu objetivo com tudo isso, com essa sedação profunda? Bom, é bem simples, né? O meu objetivo é fazer com que o paciente pare de convulsionar. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou entubar, eu vou começar a sedação em bomba de infusão e vou aumentando até atingir o teto das minhas drogas, ou até eu controlar, até o paciente parar de ter crise. Uma vez que ele parou de ter crise, eu vou pedir primeiro uma vaga de UTI, esse paciente é gravíssimo,
E segundo, eu vou pedir um eletroencefalograma para a gente titular qual que é a melhor dose de sedação para esse paciente, para o manejo dele em UTI, tá certo? Então, vamos só recapitular aí os nossos passos. O paciente chegou, tá tendo crise, a gente não pode se desesperar. A gente tem que ser metódico, fazer uma avaliação e um atendimento sistematizado, com calma e efetivo. Primeiro passo, estabilização, arroz com feijão, move, via aérea, é o tempo que o paciente tem para abortar essa crise. Não abortou a crise nesse tempo que você está organizando as coisas, vamos para o segundo passo. O segundo passo é benzodiazepínico, a nossa droga de primeira linha. Benzodiazepínico, o diazepam ou midazolam, não saiu com benzodiazepínico. Vamos para a droga de segunda linha, que é a nossa terceira etapa, nosso terceiro passo. Droga de segunda linha, anticonvulsivante. O que a gente tem no Brasil? Fenitoína. Fenitoína a gente faz 20 mg por quilo, numa velocidade máxima de 50 mg por minuto. E a gente pode, se não saiu nessa primeira infusão, a gente pode fazer novamente com 10 mg por quilo. Lembrar que nesse período a gente vai pensar nas situações especiais e ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer além dessas medidas que a gente está fazendo agora. Não saiu, não era nenhuma situação especial, não saiu, eu vou partir para o nosso quarto passo, que é a droga de terceira linha, que vão apelar, vamos sedar profundo, colocar o paciente em ventilação mecânica, e aí, que a casa acalmar, a gente vai pedir um eletroencefalo, vaga de UTI e mais um paciente que você salvou no seu plantão, certo? Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para mais dúvidas, caso vocês tenham aí. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.